Olá, rica noite para você, sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante certificado de EFT desde 2010, essa técnica que transformou a minha vida e tem ajudado muitas pessoas a transformarem as suas atingirem principalmente seus objetivos, né? Sejam transformadores, sejam ampliadores, esses objetivos não importa, ampliação de resultados, ter mudanças radicais nas suas vidas. EFT é uma técnica fabulosa para isso, eu posso garantir, ok? Então, para mim, essa alegria poder estar aqui. Hoje eu vou falar mais um pouco de intuição, como ela é influenciada pelas crenças sobre escassez, como ela é influenciada pela resistência a mudanças e como ela é influenciada, né? Claro que no sentido oposto, porque eu já vou começar a explicar esses 3 itens, como é influenciada pelas questões de ficar reclamando sobre a vida e não tomar nenhuma atitude efetiva sobre. Tá? Se a gente quer mudanças, a gente precisa aprender a usar as ferramentas que tem. Eu estava falando com uma colega minha no trabalho, não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tá? Eu posso garantir que não vai dar, não vai acontecer, ok? Então, para mim, é uma imensa alegria poder estimular as pessoas, né? Inspirar as pessoas, e eu tenho feito isso há 3 anos sem parar. Por que eu falo há 3 anos? Porque amanhã o meu grupo do Whats está completando mais um ano de vida, né? O grupo Poder Feminino está fechando 3 anos, já passaram bem mais de 500 mulheres pelo grupo. Eu fico super contente em estar fechando mais esse aniversário, onde eu passo mensagens diárias sobre como a gente pode sistematizar as mudanças com 5 a 10 minutos de práticas de EFT diferentes a cada dia. E o pessoal tem muitos resultados, muitos depoimentos estão no meu canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's, e lá vocês podem acessar esse material, os mais de 300 vídeos, que agora eu tenho 302 vídeos, né, no meu canal do YouTube. Pode acessar por assunto, que aí tem as playlists, pode acessar as lives, que aí tem uma playlist só de lives. E se não quiser acessar diretamente do meu canal do YouTube, é fácil, digita Nara Muller com 2 L's e ao lado o assunto do seu interesse, para que você possa então acessar a transformação que você tem direito de uma forma suave, com alegria, com entusiasmo, que é o que eu tenho aqui promovido nesses quase 8 anos que eu uso a EFT para mim e para os meus clientes com os seus resultados. Então aí, hoje eu vou falar mais um pouco de intuição. O assunto de intuição tá longo, é a 3ª live, mas tem muitos aspectos. É um assunto tão rico e o pessoal tem tanto tabu a respeito da intuição, do seu sentido, né? Tem uns que pensam que até é coisa só de mulher, mas não é. Se você vai ver, tem uma série de filmes que mostram homens tomando decisões de negócios, e nessas decisões foi uma coisa que eles sentiram, né? Não foi exatamente algo, um dado estatístico, uma coisa material. Outro dia eu estava vendo um filme que falava sobre um jornal norte-americano e como essa coisa de seguir a intuição catapultou os resultados dessa empresa de jornais nos Estados Unidos. Mas precisou muita coragem, né? Porque ela foi contra tudo e contra todos. A proprietária do jornal já tinha sido do pai, que depois passou para o marido. Os 2 faleceram e ela ficou a proprietária do jornal. Eu acho que era do New York Post, ok? Então, é bem bacana o filme e mostra essa coisa que no final ela decidiu pela intuição. Tinha uma coisa dentro dela que dizia que era certo, que ela tinha que fazer daquele jeito, ela tinha que publicar aquela informação sobre a Guerra Fria, que ninguém tinha tido a coragem de publicar na íntegra toda aquela informação
que além de tomar tempo e espaço do pessoal que trabalhava com ela, era a informação que precisava circular, né? Era uma verdade que estava até então oculta, como se tivesse sido realizada todas as questões da Guerra Fria, todas as questões também do Vietnã ali, tinham coisas ocultas, né? Governantes tomando decisões, né? E expressando outras verdades, expressando outras realidades, e o povo aceitando sem saber o que realmente aconteceu no Vietnã e depois a entrada da Guerra Fria ali, né? Então, recomendo que veja o filme. Eu não me lembro agora o nome em português do filme, mas muito interessante, recomendo que vocês vejam. Então, antes de eu falar dessas 3 condições que eu anunciei para hoje, que atrapalham, são inversamente proporcionais na hora que a gente vai falar sobre intuição, que a gente quer acessar o 6º sentido, quer acessar aquela ideia que a gente não está na linha de frequência dela, a gente não está na sintonia com ela, mas a gente pode acessar mesmo assim, né? Aquela informação desconhecida, aquela informação que não está na linha normal de acesso. Então, esses 3 bloqueadores, esses 3 limitantes que nós vamos tratar hoje, eu vou dar boa noite para todo mundo. Rosângela, rica noite. Rosilene, rica noite. Sandra, Fabrício, Isabel, Ingrid, Viviane, sejam todos bem-vindos à live. A Débora também seja bem-vinda. E aí, agora para mim, imensa alegria poder falar mais um pouco a respeito disso. Foram constatações, né, de muitas perguntas de clientes e também do meu entendimento e mudança de resultados quando eu comecei a trabalhar esses itens. Quem quiser ver as 2 lives anteriores, bacana é que entre lá no canal do YouTube, já tem 2 lives, uma que eu fiz sexta passada, outra que eu fiz segunda-feira e a terceira que eu tô fazendo hoje. Eu ainda vou tratar sexta-feira desse assunto, tá? Grata pelos coraçõezinhos, retribuo, tá? Porque ainda eu comentei na primeira live que eu fiz um agostinado de 13 itens que interferem, tá? Que bloqueiam ou liberam a intuição, tá? Então, eu tô indo para mais um grupo aqui, para mais um trio de itens, e eu acho que sexta-feira eu encerro esse assunto importantíssimo, indispensável, e eu acho que se a pessoa tem intuição, tem mais que usar, tá? Todo mundo tem, porque não acessa. Por isso que eu tô fazendo as lives, ok? Então aí, vamos a mais um item, né? Que é o que eu propus para hoje, falar sobre a escassez. As pessoas, muitas vezes estão na frequência da escassez. Na fala delas, elas estão na frequência da escassez em como elas veem as coisas, como elas lidam com as coisas, ok? Não é a questão da pessoa aprender a preservar. A preservação é um processo importante para a gente usar bem os recursos, mas ficar mesquinhando as coisas é um indício que a pessoa está vivendo escassez, que ela quer o do outro, mas ela não compartilha o seu. E aí vocês entendam, compartilhar pode ser nas questões físicas, materiais, emocionais, ok? De aprendizagens, de conhecimento. Eu tinha uma colega, agora ela está aposentada, mas ela não compartilhava as ideias que ela tinha, a não ser com um grupo muito específico, um grupo seleto, um grupo de confiança dela. E isso fazia que outras pessoas não pudessem acessar, porque já que ela acessava aquela informação no meio de um grupo de trabalho, aquilo ia privilegiar, ia ajudar todos que estavam naquele meio. Então, a importância daquilo ser socializado. Se uma pessoa acessa no meio de um grupo, é porque é importante ser socializado, tem uma aplicação tanto para aquela pessoa que está acessando aquela informação ímpar, como
para todos que convivem naquele ambiente, porque isso acaba refletindo, né? Então, a questão da escassez, tem um monte de atitudes que geram escassez, eu falei aqui algumas, a dificuldade de compartilhar informações, né? Na área da pesquisa o pessoal é bem assustado com isso, né? Tem medo de perder os royalties, né? Como se fosse a única ideia que aquela pessoa fosse ter. Claro que dá um trabalho desenvolver uma tese, mas as pessoas, eu vejo as pessoas na área de pesquisa com muito medo, elas falam superficialmente sobre as pesquisas que elas estão fazendo, e isso faz com que, claro, elas ficam com o conteúdo delas protegido, mas também não chega para mais ninguém, né? Até o momento que sai a publicação no nome da pessoa, aparece o nome dizendo, e aí a pessoa já tem o direito autoral, ela começa a falar sobre aquilo ali. Nas questões do dia a dia, no acesso à intuição, muitas vezes a pessoa não se dá conta que aquilo que ela está acessando não foi uma ideia dela. Ela acha que o que ela fez, o que ela pensou, claro que o livro que ela escreveu, ela demandou um tempo para organizar as ideias, mas o princípio da ideia não foi dela. É a ideia que vem desse todo, dessa energia global, total, que nos envolve, e em algum momento a pessoa fez a sintonia. Normalmente a pessoa não faz isso de forma sistemática, e muitas vezes ela nem sabe como fez isso, mas ela acessou a informação. A criação do avião, muitos dizem que foi irmãos norte-americanos que descobriram, uma parte do mundo acha que foram o Santos Dumont, e ainda tem uma parte agora que comprovou que foram os indianos que criaram o primeiro avião. Então, que foi, se eu não me engano, foi 6 anos antes dos irmãos norte-americanos criarem o avião. Os indianos, um indiano e o seu professor que criaram esse avião, eles seguiram as escrituras védicas. Então aí as pessoas, elas querem ser autoras das coisas, elas estão ali apegadas, aquela sensação de escassez, eu preciso me segurar nisso para me firmar, para eu me sentir contribuindo com o mundo, para me sentir sendo útil. Como se a gente não fosse útil todos os dias, se a gente não estivesse interagindo com o mundo todos os dias. E a escassez, ela é o oposto do acesso ao diferente. Porque no processo natural de abundância que existe no mundo, tem quantos cestilhões de grãos de areia, quantas folhas nas árvores, incontáveis. Nós até hoje estamos sintetizando metais, descobrindo micro-organismos, O mundo é muito abundante, espécies sendo descobertas, e olha que se pesquisa os seres vivos há tanto tempo, tem tanta tecnologia, ainda mais e mais vai se criando. Então, significa que o universo é abundante, e é nessa abundância que se encontra junto a diferença, o diferente, a informação diversificada, o conteúdo diverso, ele faz parte de um ambiente abundante. E quando a gente está na frequência da escassez, é óbvio, é certo, é sabido que a pessoa não vai sintonizar devidamente com a sua intuição, com essa ferramenta maravilhosa que é o seu sentido, intuição, insights, porque ela está na frequência da escassez. Aí depois ela não sabe por que ela não consegue acessar ideias para ganhar mais dinheiro, acessar ideias para resolver um problema, acessar ideias para ter outros resultados na vida. E aí ela fica lá, entra no outro item que é a reclamação sobre a vida. A vida... Eu já tive vários clientes que tinham essa sensação. A vida me marcou negativamente. Eu sou aquela que vive tá embaixo da nuvem, a nuvem da escassez, da falta, da vitimização, de pessoas que fazem coisas contra ela. E não é só uma questão de mania de perseguição, mas é uma questão da pessoa perceber
que quanto mais ela reclama da vida, mais ela está dizendo: na minha vida eu sou vítima, a vida me trata ao acaso, não tem uma ordem, eu sou jogado pelo universo, eu estou escanteado pelo universo. E essa questão toda traz mais disso da vida. E claro, se eu reclamo, eu estou vibrando nas entrelinhas que o universo não me supre. Também não vai me suprir de ideias, né? Se eu estou dizendo que ele não me supre, o universo não vai fazer nem o esforço para mostrar o contrário, ok? Ele vai fazer exatamente a nossa emissão. Se por algum motivo acontece uma coisa sobre a superfície do planeta, tá tudo interligado com o cosmos, tudo tem uma mensagem, apesar das vezes a gente não captar essa mensagem, ok? Apesar das vezes a gente não entender qual é a mensagem, não captar essa mensagem, não sentir qual é a mensagem, né? Tem uma mensagem e aí a gente precisa, né, se disponibilizar, apesar de eu me sentir nessa condição, e nós vamos fazer FT para isso hoje, né? Eu estou aberto para acessar a mensagem ou o conjunto de mensagens que fazem com que eu perceba aonde eu não estou atuando ou aonde eu estou focando inadequadamente para ter os resultados que eu tenho. Então, quando uma pessoa vem muito chorosa, assim, né? Porque para mim é bem comum, as pessoas às vezes vêm a mim bem incomodadas com as situações delas, né? E aí eu sempre peço que elas façam muita técnica da carta desabafo, para que elas possam drenar, deixar sair o que está incomodando, né? E a partir daí elas, em vez de só ficarem reclamando dos eventos da vida delas, ou da falta de eventos, ou das desventuras em série, né? Tem o nome de um filme da Disney, Desventuras em Série. Acho bem interessante. Eles eram crianças, né, irmãos que perdem os pais e acabam sendo cuidados pelo tio que tinha um olho tremendo sobre a casa que eles tinham, as coisas que eles tinham, e ele queria, na verdade, ele só ficou com as crianças porque ele queria ficar com tudo. Aí vocês diriam assim, poxa, mas eram dois adolescentes e um bebezinho de colo, tiveram que lidar com essas desventuras, mas a grande mensagem foi que eles se superaram, não deixaram de ser trapaceados, apesar dos outros não verem que o tio era um tremendo de um trapaceiro, o juiz não viu e mesmo assim delegou as crianças ao tio, tá? As pessoas não percebiam que aquele tio era um baita de um tramposo, mas as crianças estavam bem ligadas, elas estavam bem coesas, né? E mesmo assim, apesar do filme se chamar Desventuras em Série, no final as crianças sobreviveram àqueles ataques do tio, né, pelo o olho que ele tinha, né, pelo interesse que ele tinha nos bens materiais daquelas crianças. Então, bem interessante para ver o filme, né? Eles passaram por processo, alguns diriam assim, coitadinhos, passaram por tantas coisas horríveis, mas esperaram todas, né? Então, muito, muito, muito importante perceber que a vida é uma sequência de exercícios e que a gente às vezes entende cedo ou demora mais para entender as mensagens, mas sempre vai ter possibilidade de entender as mensagens, aplicar aquela informação e se superar e transcender e transformar os resultados, ok? Então, eu falei a importância de limpar todos os sistemas de escassez, né? Se a pessoa está vibrando na escassez. Então, tem 2 momentos que é importante limpar a escassez, ok? Na nossa fala, crenças limitantes
E como os pais lidavam com essa questão, como eles se sentiam escassos, e a gente presenciou isso, que aí vem a questão dos decretos negativos de lealdade à tribo, tanto da gente copiar para fazer parte do grupo, como a gente repelir completamente para nunca ser igual aquilo. Então tem muito EFT para fazer, né, nos mitos familiares, né, e esses mitos familiares que a gente em algum momento acreditou, eles já não nos servem mais, né? Principalmente esses que nos deixam com essa sensação de escassez, sensação de falta, né? E o universo é super abundante, ok? Se 3 sintonizaram com a história de criar o avião, significa que tá aí para todo mundo, ok? 3 em diferentes partes do mundo, pessoas que nem se comunicavam. Como é que elas fizeram isso? É bacana vocês verem esses filmes, né? Porque na Índia eles fizeram um filme retratando esta história do real pai da aviação. Claro que não foi o avião como a gente conhece, movido aos combustíveis que nós temos acesso, né? Mas maravilhoso filme, ver a determinação, a garra, o foco do rapaz em ter o objetivo atingido, que era voar. Ele só pensava nisso, ele sonhava com isso, ele dormia com isso. Quer dizer, ele transpirou, a vida dele foi transpirar, respirar e criar o avião, né? Sem pensar nos obstáculos. E apesar dos obstáculos, chegou no objetivo dele, ok? Então, a escassez é só um ponto de vista, ok? E pontos de vista podem ser mudados, certo? Então eu falei da reclamação da vida, importante fazer a técnica da carta desabafo para essas reclamações sobre a vida. Se a pessoa está reclamando, não resista, não tente evitar reclamar. Faz EFT para deixar sair isso na técnica da carta desabafo. Deixa sair. Eu tô reclamona hoje. Então, vamos deixar isso sair na técnica da carta desabafo. Vamos passar isso a limpo. Vamos deixar isso fluir. E aí depois você vê como se sente, quanto aquilo ainda é verdade para você. Quanto aquela reclamação, aquela sensação de vítima ainda é verdadeira para você. E você segue fazendo até zerar os desconfortos e a sensação. Ok? E é bem bacana quando a gente fala sobre o assunto em voz alta, aquele assunto que a gente estava reclamando, e aquilo perde o total sentido. Hoje aconteceu isso comigo. Um colega estava reclamando de uma discussão no trabalho, e eu, quando comecei a falar naquela pessoa, não fazia sentido nenhum para mim, porque eu já tinha feito EFT para as nossas questões anteriores, tá? Então, isso faz com que você possa também medir como é que as coisas estão evoluindo através da perda de sentido, do evento desconfortável, da situação que talvez tenha lhe deixado com a sensação de vítima, ok? Então agora vamos ao último item. Eu não sei se eu vou fazer o último item hoje, mas eu vou falar rapidamente e a gente faz a sequência FT, eu dou boa noite e a gente volta sexta-feira para mais, tá? Então eu vou falar do terceiro item. Falei do primeiro item, sensação de escassez, falei do segundo item de sobre reclamar da vida, o que significa, e agora eu vou falar sobre a questão de resistência a mudanças. Okay? Quando é que a gente está resistindo a mudanças? Quando alguém tirou o livro lá da estante de um lugar e botou no outro. Dobrou a roupa de uma maneira diferente. Quando a gente sente dor quando acontece um evento que a gente não planejou. Ou a gente planejou e a gente sente muito desconforto quando o evento não sai como a gente esperava. Tá? Tudo isso são sensações de resistências a mudanças. Ok? Então, quando a pessoa está resistindo à mudança, o que é a intuição? Uma coisa nova, uma coisa diferente. É uma coisa que vai mudar a tua vida. Então, a resistência à mudança e a intuição, elas não combinam. Elas estão em polos opostos. Isso faz com que as pessoas tenham dificuldade muito maior em acessar a sua intuição. E quando acessam, é uma intuição fragmentada. Muitas vezes acontece isso também nos sonhos,
A gente leva essa informação. Isso daria até uma outra live eu falar sobre sonhos e como a intuição pode aparecer nos sonhos. Eu até posso adicionar sonhos e intuição. Dá muito pano para manga isso. Mas o que eu posso dizer sobre a questão de resistir a mudanças, não resista às mudanças. Um ponto que mostra que você está resistindo à mudança é o desconforto. Quanto maior o desconforto quanto a eventos, maior é a resistência a mudanças, ok? Então, e quanto maior a resistência a mudanças, mais difícil é acessar a intuição. A mudança é algo novo, é algo diferente. A única coisa certa é a mudança. A única coisa certa é o novo. Tá? O novo punhado de ar que entra no seu pulmão, a nova onda que vem no mar, né? O novo alimento que você ingere, certo? Então tudo isso é mudança, é diferente, é novo. E aí não adianta querer ficar na dor, na resistência, porque a dor é uma forma de resistência, ok? Então, é um indício que a gente está resistindo à mudança, ok? Então, a importância de nós fazermos EFT porque está nos incomodando realmente, porque está nos deixando indignados, injuriados, porque isso é que a gente não está aceitando que uma coisa pode ser diferente daquilo que a gente planejou ou que não saiu como a gente planejou, mas tem muito mais acontecendo, né? Tem muita aprendizagem rolando, tem muita troca acontecendo e aí a pessoa está só observando por aquele ponto de vista rígido, tá? Claro que não vai acessar a intuição tão bem quanto poderia. Então hoje, para encerrar, nós vamos fazer a EFT, que coisa boa, tá? A Rosilene comenta que tem interesse em sonhos. Isso merece uma live só para falar sobre isso, é um assunto muito extenso, muito profundo, seria o 14º item aqui da minha lista, até daria um curso, né, completo, aí só falar sobre sonhos e intuição, meu Deus do céu, ia ser uma loucura de tanta, tem muita informação sobre, né, e até nem sei porque eu não botei isso na minha lista, mas eu agora já anotei aqui do lado, apesar de ter feito a lista no computador. Eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer agora uma sequência de EFT, só estou chegando aqui na parte que eu falo sobre isso, tá? Então, quero que vocês respirem profundamente. Vamos baixar a sensação que em algum nível, em algum momento de nossas vidas, no passado, no presente ou em alguma sensação do futuro, nós temos essa noção, essa percepção de mundo que o mundo, né, de alguma forma nos vitima, ou nos vitimou ou vai nos vitimar, ok? Então, respira fundo. Ponto de karatê. Repitam depois de mim. Mesmo que eu me sinta de alguma maneira prejudicada por alguém, eu escolho soltar meu lado vítima para poder sintonizar com o bem-estar, de poder viver em harmonia com o universo. E tudo de inesperado e diferente que possa vir. Pois o universo é abundante e não existem vítimas no processo. Mesmo que muitas vezes me senti vítima das minhas histórias, não gosto de me sentir vítima, fujo de me sentir vítima. Eu escolho perceber o desconforto que eu sinto algumas vezes até no meu corpo
indicando que eu não estou sintonizado com a abundância do universo. Existe um plano cósmico. Eu escolho começar a aceitá-lo. Mesmo que muitas vezes me sinto desconfortável com o que os outros fazem comigo, eu escolho me dar uma chance de soltar algum nível do meu lado vítima e assim sintonizar com o novo que o universo tem para mim. Topo da cabeça. A sensação que alguém um dia me vitimou. Ainda tenho memórias. Memórias que são desagradáveis desses momentos ruins. Eu fico imaginando se seria possível eu ver tudo isso com outros olhos, percebendo que o universo é próspero, sincronizado, e eu posso me permitir o jogo da sincronia constante, do melhor na minha vida, da harmonia em todas as áreas. E cada vez que eu solto 10% do meu lado vítima, o universo se expande em milhares de partes e eu acesso essas novidades. Agora percebo que meu lado vítima não combina com a intuição. Começo a entender isso. E por isso começo a soltar. Soltar o meu lado que reclama e não age, que fica reclamando, que tortura a si e outros com reclamação, que acaba se distanciando do seu melhor e do melhor para o momento em que vive. Mesmo que até então tenha me reclamado e me desgostado das coisas que me aconteceram, eu escolho fluir para esse novo veio na minha vida. Inesperado, teoricamente impreciso, mas que faz parte do sincrodestino que está aí para todos. Eu aceito esse melhor na minha vida. Respira fundo e solta. Então, mais uma vez, sou Nara Miller, professora, autora. Para mim, imensa alegria poder compartilhar essas informações e toda essa inspiração que eu trago aqui para você é o resultado de aplicação desses itens que eu tenho compartilhado. Nos vemos sexta-feira com tudo para falar mais sobre intuição. Lives anteriores, canal do YouTube, youtube.com/naramuller, com 2 L's. Se ainda não teve a oportunidade de se inscrever lá, se inscreve, clica no sininho para receber as atualizações. Comente, compartilhe, socialize as informações nas suas redes, deixe sugestões para novas lives. Então, até sexta, 8h30. Tchau!